Turma, bom dia! Mais um dia de live. Hoje é dia. Que dia é hoje, hein? Já não sei nem mais que dia é hoje. Hoje é dia 4 de março. Dia 4 de março, 8 horas e 6 minutos. Bom dia, doutora Cris. Deixa eu já te mandar o convite aqui. Doutora Cris Dornelles. Já te mandei o convite aí, Cris. Só aceitar. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Quem mais está por aqui? A Vanessa. Pronto. E Bom aí, doutora dia, bom Cris? dia. Tudo bem, Bom dia, Cris? tudo bem? Tudo. Bem. Para quem te conhece e para quem não te conhece, quem é a doutora Cris Dornelles? A Cris Dornelles é gaúcha de Porto Alegre. Estou há 13 anos aqui em São Paulo, na capital mesmo. Sou casada com Gaspa. Tenho duas filhas, a Rafa e a Helena. Sou advogada empresarial. Já estou nessa luta, já vai fazer 20 anos, Cris. Nem acredito que já faz tudo isso. E É acho que experiência, é É, experiência. muita, né? E acho que a Cris Dornelles hoje é uma advogada que entendeu que o negócio dela é uma empresa, que ela tem que se posicionar dessa forma e que isso vai comunicar muito com os clientes. Então, acho que essa é a grande transformação da Cris Dornelles desses últimos anos. Muito bom. Turma, aos 50 colegas amigos que aqui estão, hoje nós iremos conversar com a doutora Cris Dornelles, ó, aqui embaixo está o Instagram dela. Já siga a Cris. A Cris é uma excelente advogada, excelente empresária. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Cris, fala um pouquinho da atuação no direito aí, a área que você atua, explica um pouco mais isso. Beleza, Cris. Eu trabalho com a parte de advocacia empresarial, para a parte mais jurídico-preventivo. Eu acredito que é muito mais fácil a gente prevenir ou tomar as decisões sabendo quais são os riscos do que depois a gente já está com o problema totalmente instaurado e não saber como lidar, né? Então, o que eu vendo para os meus clientes no escritório é exatamente isso. Você vai tomar uma decisão estratégica, você vai querer alavancar os teus negócios, você vai querer contratar, dispensar, seja o que for. Antes disso, fale com o jurídico, porque o jurídico vai te dar todos os passos, vai te dar a certeza de qual decisão é melhor a ser tomada, e isso vai evitar que você tenha problemas futuros. Então, a gente acredita muito nisso, Cris, e é isso Nessa, que a gente nessa, trabalha. nessa, nessa advocacia preventiva, né? E a gente trabalha assim dentro da empresa também, sabe? Nós queremos contratar, nós queremos demitir, nós queremos expandir. Vamos sentar, vamos ver todos os riscos envolvidos, não só administrativo, financeiro, mas o jurídico também. E com base nisso tomar decisão. Nem sempre, Cris, a gente vai deixar de tomar uma decisão que vai correr risco, mas pelo menos a gente já está ciente de tudo que pode vir a acontecer. Então isso torna a decisão um pouco mais fácil de ser tomada e os riscos que vierem depois, os problemas que vierem depois, a gente já vai estar preparado para saber É. como lidar. Nada melhor que um bom preventivo, né? Exato, exato. Cris, fala uma coisa para mim. 3 ações que você vai fazer esse ano que você entende que serão fundamentais no teu negócio. Cris Podcast já está marcado, já está agendado lá no G10. No mínimo um podcast por mês. Então eu vou atrás disso, porque eu entendo que isso faz toda a diferença. Vou trazer pessoas de referência do mercado, da área empresarial, que eu entendo que faz sentido para o meu negócio. Melhorar o posicionamento das redes sociais. Você me falou, acho que nas primeiras conversas que nós tivemos, quando eu entrei no grupo, você me falou: você já tem 60 vídeos lá? Se você não tem 60 vídeos, você não tem nada, né? Então, eu acho que é melhorar meu posicionamento nas redes sociais. E o último, que é para mim é o mais desafiador, que eu sei que você vai me ajudar, é as palestras, Cris. São esses 3 pontos que eu estou focada este ano. Sim, palestra para ajudar, tem bastante. Agora, esse final de É, semana, estaremos em Goiânia, né? Goiânia, nem eu sei mais às vezes. Goiânia, aí semana que vem tem encontro do G10, aí nós iremos Isso. a Recife. É, Nós iremos a Recife e nós iremos a Curitiba. Depois nós estamos agendando Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e eu acho que o Acre. isso. Eu Nós, vou. nós vamos Já quero mandar, ver se eu hein? consigo ir a Curitiba. Quero me Não, organizar para Curitiba, BH. nós vamos Vou mandar. junto para Cuiabá ou para o Acre, que você precisa de ajuda. Eu vou estar lá com você. E eu quero fazer o máximo de possíveis de visitas junto com você nos locais, porque eu acho que faz toda a diferença, né? Conhecer Muito bom, pessoas, muito bom. locais, culturas, né, Cris? Vamos lá então. Primeiro, palestra. Palestras, podcast e posicionamento das redes sociais. No, esse combo de influência. Fluência total. Combo de influência. Aliás, na tua opinião, qual é o principal erro do advogado atualmente?
principal erro do advogado é não entender que as coisas mudaram, é tentar ficar naquela advocacia tradicional que existia há 10 anos, porque na verdade já vem se modificando muito, né, Cris? Mas acreditar que você vai ter que estar só envolvido com os prazos, que você vai ter que ficar dentro da tua operação totalmente e que isso vai ser o suficiente. Eu sempre falo que quando a gente se forma em direito, ninguém ensina nada pra gente sobre vendas. A gente acha que a gente vai abrir um escritório, que os clientes vão bater na nossa porta e tá tudo resolvido. E não é assim, Cris. A dor do escritório de advocacia é a dor de toda a empresa. É vendas. Então, assim, se você não tiver posicionado, se você não tiver ali para as pessoas lembrarem de você quando precisarem, se você não tiver diferente, a tua advocacia vai morrer. Ela não vai suportar essa evolução da tecnologia que nós estamos tendo hoje. Então, para mim, o Mudou, grande erro do advogado é isso. mudou muito, né? Muito, muito, Cris. Eu acho que esse é um dos pontos. E o outro ponto é o advogado, ele, sócio, dono do escritório, não entender que ele tem uma empresa. Então, o que eu vejo muito, Cris, e até aconteceu comigo e tudo, a gente não organiza o nosso escritório como uma empresa. A gente não tem um administrativo organizado, a gente não tem um financeiro organizado, a gente não tem acordo de sócios. A gente acha, não, tá tudo bem, tá tudo funcionando. Ah, Sim, tudo bem até dar um pequeno problema. até da primeira divergência, né? Então, assim, o que eu entendi é que se a gente não se estruturar, Cris, e não é problema de ter sociedade, não é problema de ter nada, só que precisa estar organizado. Da mesma forma como a gente vende para os nossos clientes, que eles precisam se organizar, a gente precisa estar organizado. E isso que eu estou fazendo dentro da minha empresa agora. A gente contratou um BPO financeiro, a gente está com a advocacia especializada na área jurídica, a gente está com o administrativo nos ajudando, porque se a gente não tiver isso tudo limitado, bem desenhado, a gente não consegue nem saber se a gente está tendo faturamento positivo ou negativo, né? Então a gente Na não sabe quanto a verdade, gente cresce ou quanto a gente não cresce. pensa que tem lucro, mas na verdade tem o eu escritório de advocacia, né? Exato, exato. Então eu falo assim, eu quero crescer. Tudo bem, mas isso que você vai crescer vai te custar tanto, vai te demandar quanto de tempo, de pessoas, vai te trazer o resultado final que você espera? Porque o que a gente sempre fala, chega um cliente e vai te pagar 50 mil. Nossa, 50 mil, vou com certeza atender aquele cliente. Sim, mas e quanto tu vai ter de custo para ter essa demanda de atendimento do cliente? Será que no final as contas valeram a pena? Então, é esse estudo que a gente está fazendo, tanto dentro da minha operação, do meu escritório, como dentro dos clientes, que é o que a gente trabalha muito. Legal, legal. Qual foi o teu grande ponto de inflexão pra essa mudada de essa mudança de mentalidade? Cris, a minha grande transformação foi participar do G10, assim. Eu digo que o G10, para mim, foi a transformação do meu negócio como um todo, não só como empresária, mas como pessoa também, sabe? Essa, para mim, é a palavra do G10, para mim, transformação. Primeiro, que você entende que você é uma empresa, depois você entende como você tem que se posicionar como pessoa e não só como empresa, que você precisa se cuidar, que você bate muito nessa tecla, não adianta estar tudo funcionando e você não está se cuidando. Você faz, Cris, dentro do grupo com que a gente tenha a mentalidade de que a gente não é concorrente e foi das primeiras inseguranças que eu tive para entrar no G10 é falar assim, nossa, mas o advogado nunca compartilha nada, né? E aí Não, mas você sempre fala, no G10 é da cultura nossa esse compartilhar, né? exato, e você sempre fala, a concorrência no andar de baixo, né? A gente está no andar acima. Então, você tem um problema hoje, você tem qualquer coisa, você vai lá, fala no grupo do G10, sempre tem alguém para te ajudar, sempre tem alguém para te estender a mão, sempre tem um parceiro. Então, eu acho que isso foi minha grande transformação desses últimos 1 ano e meio que nós estamos juntos aí. Foi isso, Cris. Entender que eu preciso cuidar de todos os meus pilares para que as coisas consigam funcionar direito. Dominar a parte do direito é nossa obrigação diária, né? Exato. Agora, não adianta você ser apenas um advogado técnico, preparado, que não sabe vender o teu trabalho, não sabe se posicionar na internet, não tem a mínima noção de gestão, né? Exato, Cris. Então, assim, isso foi o grande foco, assim. Na verdade, o primeiro encontro do dia 10 que eu participei é aquele choque de realidade. Fala, meu Deus, o que que eu faço, né? Você não sabe nem para qual lado começar. Mas daí você fala com um colega, você fala com o outro, você vai falando e você vai entendendo que você pode fazer as mudanças aos poucos também. Mas organizar a sua casa. A primeira coisa que eu fiz foi mudar minha contabilidade, né? Para alguém que entenda efetivamente do que a gente tem de demanda, do que a gente Você tá precisa. escrevendo, eu tô anotando, tá?
Eu acho que isso foi fundamental e o Gomide é o nosso contador que nos ajuda com isso. Então, ele não ajuda só nisso, Cris, ele divide as nossas dores também. A gente às vezes tira algumas dúvidas de algumas coisas, fala, nossa, não sei como fazer. Ele vai lá, senta, explica, ele e o Vinícius. Então, eu acho que a gente tem que ter esse suporte das pessoas que também sofrem dos mesmos problemas, mas são as pessoas que podem nos ajudar a tomar a melhor decisão. E você é a pessoa que está 100% disponível, mesmo você tendo a sua agenda doida. Quando a gente precisa de qualquer coisa, Cris, a gente te manda uma mensagem, você vai nos retornar, você vai nos dar aquela segurança que a gente precisa. Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha forma de enxergar o meu negócio e na forma como hoje eu atuo para os meus clientes também. O grupo é colaborativo, né? Demais, demais. É uma família muito unida, assim, e é raro de ver isso na nossa área, né? Da área do direito, porque as pessoas sempre acham que tudo é concorrência, ninguém quer dividir nada, ninguém quer auxiliar em nada, porque acha que você vai tirar o cliente dele. Só que tem cliente para todo mundo se você fizer seu trabalho direito, né? Sim, sem dúvida. Tem cliente para todos e todo mundo vai ajudando. Quando a Cris cresce, quando o Mauro que entrou aí cresce, quando o Fábio Barão que entrou aí cresce. Quando todo mundo vai crescendo, a gente vai crescendo junto, né? Exato, exato. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga o futuro da advocacia? Para onde essa advocacia está indo? Cris, eu entendo que a advocacia vai ser cada vez mais personalizada. Você vai ter que efetivamente entender o que o teu cliente quer, porque a demanda é altíssima, né? Então, assim, muitas pessoas falando, muitas pessoas divulgando. Então, eu acho que você passar para o seu cliente os teus princípios, os teus valores, vai ser o que vai fazer ele se conectar com você. E depois que você tiver esse teu cliente dentro da tua carteira, você não vai mais perder ele, porque você vai ter que ser um escritório, mesmo que você não faça tudo full service, você vai ter que ter essa disponibilidade para o cliente. E aí que entram as parcerias. Então, você, depois que colocar o teu cliente na tua carteira, você não pode mais perdê-lo. Então, eu não atuo, por exemplo, na área tributária, mas eu tenho um parceiro para isso. Então, eu vou indicar o meu cliente para esse parceiro, eu vou estar sempre junto, eu vou estar participando. Então, eu acho que você estar muito presente com o teu cliente vai gerar essa confiança e vai fazer que ele não saia mais da tua carteira de clientes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde você se enxerga daqui a 2 anos? Onde vai estar a doutora Cris Dornelles daqui a 2 anos? Cris, eu espero estar com um escritório maior, assim, crescendo cada vez mais, mas o que eu enxergo para mim é a minha transformação pessoal mesmo, sabe? De eu entender que eu preciso me atualizar para as coisas novas que vêm vindo, para eu preciso estar em ambientes que vão fazer eu me desenvolver cada vez mais. A ambiência é uma coisa que faz toda a diferença para um crescimento e buscar essas novas, o que tiver de novo, o que tiver de novidade dentro do mercado, trazendo de uma forma adaptada para dentro da minha advocacia. Então é isso que eu penso, Cris. Você sabe que eu sou uma das pessoas que adora participar dos grupos da MLS, né? Eu bato pontos. Amanhã eu já estou no outro, vou participar de um evento da Carolina Caribe, eu acho que é o nome dela, se não estou enganada. Caribé, eu acho que ela fala com Caribé, direito é uma coisa imobiliário, assim. direito imobiliário, alguma coisa. Isso, isso. E aí eu sempre lembro do que você falou. Você não tem que estar nos grupos do direito, você tem que estar no grupo das outras modalidades para ver o que, que tem lá, o que, que eles fazem, que você pode trazer para o seu negócio. Relacionamento, né? Exato. Então, assim, acho que a ambiência, Cris, vai ser você tá sempre em transformação. Então, é isso que eu vejo. A Cristiane não parar. A Cristiane está sempre em transformação, buscando ambientes que vão me fazer cada vez crescer mais e melhorar, tanto como pessoa, como dentro da minha atividade. Para quem não sabe, os membros do G10, o G10 é uma estrutura prata dentro de um grupo que chama Mentor League Society. É uma MLS que é liderada pelo Flávio Augusto. Então lá tem os grupos ouros, os grupos pratas e os grupos bronze. Todo mundo que está no grupo prata tem acesso a outros grupos pratas. Então amanhã a Cris vai estar numa reunião de um outro grupo de mentoria, que também é uma mentoria prata. E automaticamente isso potencializa muito o network, não potencializa não? Demais, Cris. Você não tem ideia de quantos clientes já vieram desses encontros que eu já fui. Sentava nas mesas, a gente conversava, cada um expunha o que fazia, como trabalhava e tudo. Passado alguns meses, a pessoa falava, Cris, lembrei de ti, tô com um problema aqui dentro da minha empresa, preciso de ajuda para resolver. A pessoa que veio na minha cabeça foi você, que a gente sentou aquele dia e conversou. Então, eu acho que isso faz, Cris, a gente ter uma visão de negócio muito maior, muito mais ampla do que a gente ficar voltado só para o nosso mundo jurídico, né? Então, eu entendo que isso faz toda a diferença. Eu tô sempre inscrita nos grupos, sempre que posso, tô participando.
Então, agora vai ter quinta, sexta e sábado vai ser esse evento. Depois já abre as inscrições de novo, eu já procuro outros eventos para ir, porque eu acho que isso faz toda a diferença. E eu entendo, Cris, que principalmente eu consigo ver o que as pessoas aplicam no negócio delas, que eu consigo adaptar e que vai dar certo para o meu negócio. Sim, sim. Então, eu acho que isso é uma visão que a gente precisa ter sempre, assim, a gente tem que estar sempre em movimento. Essa visão da advocacia como negócio, se colocar no giro, né, se colocar em movimento é importante. É muito importante, eu acho que faz toda a diferença. Digamos que você perdesse tudo, perdeu tua estrutura, perdesse tudo, tudo, tudo. Mas não perdeu o conhecimento acumulado ao longo desses anos. Se você tivesse que começar agora, por onde você começaria? Eu começaria pela parte de influência, Cris. Me posicionando novamente, dizendo do que eu faço, do que eu acredito, como que eu posso transformar a vida das pessoas, como que eu posso ajudar. Se fosse o primeiro passo hoje, que eu tivesse que trabalhar na minha casa, a primeira coisa que eu estaria era nas redes sociais. E aí, abrindo canal no YouTube, que eu estou abrindo com o meu podcast, Instagram, TikTok, LinkedIn, todas as redes para poder as pessoas te conhecerem. Bom, é o caminho, né? É o Criar caminho, essas não tem conexões, né? outra oportunidade, eu acho. Não vejo outra saída para você iniciar do zero que não seja essa. A galera se forma, vai, monta um escritório, tem um aluguel, despesa, condomínio, né? E não pensou no principal que é nos clientes, né? Exato. E a gente não sabe fazer isso na faculdade, Cris. Ninguém ensina, ninguém explica como faz isso. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para você entrar na advocacia hoje ativa. E assim, e não é só na advocacia, né, Cris? Eu acho que é em todas as áreas. Hoje, quando você vai buscar uma referência de uma pessoa que te indicaram, você vai aonde? O médico, o dentista, o fisioterapeuta, seja quem for, você vai na rede social para entender o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa comunica. E a outra coisa que você fala muito é cuidado com o teu posicionamento também, porque isso também pode afastar os clientes, né, de uma certa forma. Então, questões políticas, questões que não vão trazer nenhum resultado para você, tenta evitar, faz o teu base, mostra efetivamente quem você é. Eu acho que isso é o que faz a diferença e as pessoas vão confiar em você dessa forma. Já publicou livro? Já publiquei livro e vou publicar outro esse ano. É, Esse isso. ano vai vir mais Então, um. livro, palestras, redes sociais, esse combo de influência é importante demais, né? Muito, Cris, muito. E eu acho que uma das coisas que você nos fala muito, assim, que para mim faz muito sentido, é os teus princípios e os teus valores, sabe, Cris? Isso é inegociável. Não há dinheiro no mundo que vai pagar para você mudar o que você acredita. E isso tem que estar muito explícito também nas tuas redes sociais. Porque quem não se conectar com você, com os teus princípios e valores, talvez nem vale a pena ser teu cliente, sabe? E eu acho que isso que a gente não tem que negociar. Então a gente Porque tem que. não pode, você tem que ter muito cuidado em mostrar para o cliente que você está precisando de fato daquele contrato. Muito cuidado nessa condução, porque ela pode te gerar uma série de outros problemas, né? Exato. E eu acho que você deixando claro o que é inegociável para você faz com que as pessoas certas acabem se aproximando. Então, acho que isso tudo comunica muito com o que eu acredito. Nossa, como é que o mundo está mudando, né? Muito, Cris, muito. Como é que, qual é a tua rotina para gerar clientes para o escritório? A minha rotina, Cris, agora eu faço a gravação de vídeos 2 vezes na semana, postagem diária no Instagram e no TikTok. No LinkedIn eu posto uma média de 3 a 4 vezes por semana. E junto com agora com as lives, com as palestras que eu vou começar, eu abri o meu canal também no YouTube e vou começar a Ajuda colocar muito, tudo hein? lá. Tudo eu vou colocar lá. Então, por isso que eu tenho a meta de no mínimo um podcast por mês, né? Então, essa é a minha rotina. Se você tiver um podcast por mês e você tiver naquelas ações das gravações lá das palestras para os membros do grupo, você tem bastante material. Muito, muito material. E aí eu acho que isso vai cada vez me posicionando melhor, gerando a credibilidade para os clientes, né? E é isso que eu vejo como transformador para o meu negócio. Para mim, Cris, não é fácil gravar vídeo, viu? Nem um pouco. Mas é o que precisa ser feito, É sabe? tranquilo, abre a câmera e sai falando. Não é tão fácil assim. Mas eu fiz isso como meta. Então, assim, é o que precisa ser feito, é o que vai ser feito. Então, os dias de gravações eu levo todas as roupas para o escritório, troco as roupas, vou fazendo, gravo os vídeos todos para ter sempre conteúdo disponível nas redes sociais. Não é nada, é só uma camisa e um paletó. Para você é fácil, né? A mulher tem que trocar o brinco, maquiagem, arrumar o cabelo diferente, a blusa, não sei o quê. Então, não é fácil. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer
E não adianta dar desculpa, Cris, porque não vai ter outra forma de você captar cliente que não seja essa. A internet te posiciona. A internet hoje é o teu cartão de visitas, né? Total, total. Todo mundo fala, nossa, você tá nas redes sociais, você tá blogueirinha agora. Falei, opa, tô alcançando meu objetivo, então tá dando certo. Se estão falando, é sinal que tem coisa certa. Exato, exato. É, qual o teu superpoder? No que você de fato fala, nossa, nisso eu sou boa? Cris, eu sou, assim, eu entendo que o meu superpoder hoje é entender a dor do meu cliente, sabe? E o que que eu vejo? Hoje eu não me posiciono para falar com o meu cliente apenas como uma advogada, mas sim como uma empresária do ramo jurídico. E eu acho que isso faz toda a diferença. Por quê? Porque eu vou falar para ele todas as possibilidades, mas eu vou chegar no final e vou falar assim: como empresário, tem que tomar essa decisão. Mas sabe que tem risco X, Y e Z. E não aquela coisa do jurídico quadradinho que falava assim: não, isso não pode de jeito nenhum, isso aqui vai dar um processo, isso vai ter isso. Não, eu tenho que entender hoje o meu cliente. Então, se ele quer crescer, se ele quer expandir como eu quero, eu tenho que saber quais são os riscos e eu tenho que entender a posição dele. Então, eu acho que hoje a minha grande habilidade é isso, é entender o meu cliente, porque eu estou falando de empresária para empresária. E é com isso que eu consigo fazer com que ele tome as melhores decisões. Sim, sim, sem dúvida. Faz uma diferença danada, né? Muita, muita diferença. Muita Passa, diferença. passa uma percepção maior de valor, né? O cliente, ele te enxerga de um outro jeito. Exato, porque a gente sabe, Cris, que quem trabalha com empresas tem muito aquela história, não, eu não quero jurídico, porque o jurídico só vai me atrapalhar, só vai dizer que eu não posso fazer nada, eu só quero jurídico quando eu tenho processo. E, na verdade, hoje, o jurídico é extremamente estratégico para o crescimento de qualquer empresa. A gente vai para a reforma tributária. Reforma tributária, você vai esperar o imposto chegar altíssimo para você pagar? Não vai fazer sentido, você tem que se organizar antes. O que eu posso fazer para reduzir meus custos? O que, que eu posso fazer para mexer dentro da minha estrutura? O que eu posso fazer para que eu não tenha um impacto muito grande de valores? E se isso você for deixar só na hora de pagar o imposto, Cris, não vai ter mais o que fazer. Hoje a contribuição vai ser automática. Você chegou lá, pagou, vai descontar e já não tem mais o que fazer. Então, como eu consigo me planejar? O que eu vou precisar fazer para chegar lá? O que eu posso evitar? O que eu posso reduzir? Isso você só consegue com jurídico preventivo, Cris. Você não consegue Você, com você trabalha jurídico. na parte empresarial. É, Digamos que eu sou teu cliente, acabei de chegar no teu escritório. sim. Quais seriam as suas orientações primeiras para mim sobre a minha empresa? Cris, primeiro eu precisaria saber como você está hoje, como está a tua estrutura, aonde você quer chegar e como você quer chegar até lá. Isso são primordiais. Aí nós vamos ver se o teu financeiro está estruturado, se teu administrativo está estruturado, com questões de definição de atividade para cada pessoa, para ver se vale a pena contratar, não contratar, se você tem pessoas ociosas e como a gente pode fazer. E a outra parte que a gente vai ver é contratos, estruturação empresarial, questão societária, como você está organizado tributariamente, e isso vai fazer com que eu consiga dar um parecer efetivo para você, para ver o que nós podemos fazer para que você consiga crescer, aumentar, reduzir custos. E aí vai depender muito da análise que a gente conseguir fazer. O empresário que está pensando em brincar de empresa nessa nova, com a reforma tributária, né? Não vai, Cris. Sabe por quê? Porque o que eles têm feito é que eles vão tornar você cada vez mais refém de você fiscalizar os teus próprios prestadores de serviços, para quem você trabalha, para quem trabalha para você. Por quê? Se você tem um contrato, por exemplo, de prestação de serviço com uma pessoa, com uma empresa e essa empresa não recolhe impostos, isso vai impactar no teu negócio, porque você vai pagar mais tributação por isso. Você vai ter impacto para você conseguir empréstimo dentro de um banco. Então é isso que eu digo, se você não tiver essa visão, como é que você vai saber qual é o melhor caminho a seguir? É o que eu falei. Você vai ter um negócio de 50, 200, 500 mil reais para frente que querem te contratar. Mas isso vale a pena para você? Qual vai ser o custo que vai te gerar isso hoje? E você só consegue fazer com uma análise sobre isso. Então não adianta você falar, não, 500 mil, nossa, eu vou fechar com certeza esse contrato que vai ser a melhor coisa da minha empresa. Vou ganhar, vou. Sim, mas e qual vai ser teu custo? Quanto isso vai impactar na tua operação? Às vezes não sobra nada. Às vezes, mesmo você ganhando 500 mil, você está pagando para manter aquela operação trabalhando para isso. Sim. E aí você só consegue fazer isso, Cris, antes de tudo acontecer. Então, o que eu falo para o cliente é: tenha uma dúvida, quer expandir, quer crescer, fala comigo antes. Aí eu vou conseguir te ajudar.
Agora, se você for fazer depois, a gente fica muito mais limitado nas possibilidades de te ajudar. Eu, eu e minhas anotações das lives Eu aqui. também tenho aqui. Tenho muitos insights. Aliás, indica um livro aí que você está lendo, que você leu, que você acredita que foi fundamental para ti. Cris, o que eu tô lendo é muito a questão do que você indica pra gente dos livros lá. Eu tô muito focada nessa parte de influência mesmo, né? Então, isso é uma das coisas que eu tô muito focada agora. Mas eu acho que o livro do Flávio, do ponto de inflexão dele lá, eu acho que é um livro que traz uma visão muito grande pra gente empresário, assim, de como a gente tem que se posicionar, de como a gente tem que crescer, dos riscos. Então, acho que isso que me impactou bastante, assim, para essa grande transformação. O meu ponto de inflexão foi quando o Luiz Henrique teve um problema lá de saúde, quebrou o pé e eu não consegui dar atenção para ele, que era importante naquele momento, pois ele não tinha pago o raio do convênio médico, isso lá há uns 10 anos. Qual foi teu grande ponto de inflexão na tua vida aí? Cris, meu grande ponto de inflexão são minhas filhas, né? Eu tenho elas pequenas ainda, uma tem 5, outra tem 7 anos, assim. Então, eu preciso fazer algo por elas. Então, isso é meu grande motivador todos os dias, assim. A gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, o que Deus prevê, o que ele planeja pra gente, né? Mas eu preciso deixar minhas filhas de uma certa forma estruturada. Então, isso eu penso para questão do meu negócio, isso eu penso na que a gente faz para elas muito um investimento financeiro para caso a gente não esteja, como que elas vão seguir a vida. Eu já tenho meus pais mais idosos, então assim, eu não tenho mais um suporte familiar assim longe que eu possa pedir isso. Então o que eu faço, o que eu programo, o que eu penso é nelas assim. E eu penso isso tanto para o meu negócio dar certo, como também já faço um planejamento financeiro para elas. Então, elas já têm uma poupança, uma conta aberta de investimentos, onde todo mês a gente deposita lá, para caso a gente não esteja aqui, alguma coisa não aconteça, elas tenham como sobreviver e como continuar o percurso delas. Então, eu acho que isso me faz. Todo esse ponto de inflexão, de pensar em tudo, fez eu planejar um futuro que eu não sei como vai ser, mas que eu possa dar condições para que minhas filhas possam alcançar o que elas querem e os objetivos dela. Então eu me programo muito para isso, assim, a gente é muito estruturado para isso. Como elas têm um percurso muito grande ainda que elas são pequenas, eu preciso deixar elas de alguma forma garantidas para conseguir chegar na vida adulta com segurança, com todas as condições necessárias. Então eu penso muito E essa, sobre essa isso. é uma visão que poucos têm, hein? É. Isso veio teu ou veio do gasto? Veio da gente, Cris. Dos dois, assim. Antes do Gaspa estar na área financeira, a gente já tinha. A minha filha, de 7 anos, a gente abriu a conta de investimento delas quando ela tinha 1 ano e meio. E quando a minha outra filha nasceu, a gente já estava com a conta dela aberta, né? Quem faz a administração da conta é eu, fica no nome delas, mas sou eu que administro. E a nossa primeira conta paga do mês é o valor que a gente coloca para elas, Cris. Essa é a minha primeira conta. As outras eu não sei como vai ser, mas essa tá garantida. Então, o que eu penso é que quando elas tenham 18 anos, elas possam fazer o que quiserem da vida, coisa que talvez a gente não teve essa oportunidade em razão do pensamento dos nossos pais, condição de vida e tudo mais. É visão Mas isso mesmo, é né? uma, mas isso é uma coisa que a gente faz. Hoje eu me preocupo com elas, a educação, né, que é o que eu posso oferecer a elas, e eu faço essa garantia de futuro para elas. A gente também tem seguro de vida, porque até 6 meses atrás morava só eu e o Gaspa com elas aqui em São Paulo. Meus pais mudaram para cá em outubro. Então era só nós dois aqui. E eu falava para eles: se um de nós faltar, se acontecer alguma coisa, como a gente vai fazer com as meninas? Então a gente fez esse planejamento do futuro delas. E é o mesmo tipo de planejamento que eu faço para as empresas, porque a gente acredita que se você estruturar hoje, você vai conseguir ter o futuro que você precisa, que você almeja, que você quer, e aí só depende de você fazer a sua parte. Planejamento é tudo, né? Tudo, Cris, tudo, tudo. Então, assim, o meu foco principal é as meninas, é sempre elas, e delas a gente vai seguindo para alcançar o que a gente almeja que dê certo. Muito bom. Cris, qual é a tua palavra desse ano? Cris, a minha palavra desse ano é decisão. É decisão.
Comecei o ano com algumas mudanças, né, societárias dentro da minha empresa. A minha decisão é de me posicionar, de fazer palestras. A minha decisão é de me transformar o tempo todo, de estar em ambientes. Então, eu acho que a decisão é que vai fazer eu me mover e fazer tudo. Então, a minha palavra desse ano é decisão. Decisão. E quais são as suas decisões imediatas esses próximos 6 meses aí? Cris, as minhas decisões imediatas nesses 6 meses foi fazer um planejamento estratégico da minha empresa para como eu quero chegar até lá. Esse foi minha primeira decisão. Essa tua visão de ir nos outros ambientes traz muita oportunidade para você. Muito, Cris, muito. Assim, eu fui na do Rafael Matos, que é sobre. O Rafael Matos fala sobre franquias, né? Vocês perceberam nessa mudança de bronze para prata? Mudou o nível? Muito, Cris. Muito, muito, muito mesmo. Eu fui da Alexandra Casoni também, que ela já é prata, né? Então, assim, é você se colocar em ambientes totalmente transformadores, assim. E isso faz com que você tenha a visão de como organizar a tua empresa. A Alexandra Casoni, ela é muito focada nessa parte estrutural de empresas, assim, de você ter um planejamento estratégico, de você botar metas financeiras para você alcançar. E a minha primeira reunião do ano foi exatamente as metas financeiras. Então, assim, onde eu quero chegar, quanto eu quero ter, quanto de faturamento eu quero chegar, quais são as minhas metas para mim conseguir chegar até lá. Então, eu estou me organizando muito com relação a isso. Do Rafael Matos, uma coisa que foi muito legal, porque ele é muito focado em Rafael trabalha com muita franquia, né? Muita coisa. Muita franquia. E é uma coisa que pra gente acha que não tem muito sentido. Mas aí. E as franquias têm muita demanda por advogado empresarial, né? Muita, Cris. E aí o que eu entendi foi que lá o principal norte do negócio deles é a parte de redes sociais também, de se posicionar para você conseguir escalar. Porque a franquia, você tem uma limitação territorial, e se você não conseguir fazer com que aquela limitação que você tem te conheça, ele provavelmente vai comprar da outra franquia. Então, é uma coisa que é muito interessante, assim. Então, é uma visão que você fala, nossa, não tem nada a ver com a tua área. Não, tem muito a ver. Onde eu vou me posicionar? Não deixa de, se a gente for pensar, trazer esse pensamento para o nosso negócio, a cada esquina tem um escritório de advocacia. Como que eu vou fazer as pessoas me procurarem e não procurarem a pessoa do lado? O que vai fazer essa diferença? Como que eu vou me posicionar para que isso aconteça, né? Então, eu acho que isso foi muito legal. Agora, nesse que eu vou da Carolina, é de arte imobiliária, eu acho que faz muito sentido para a gente entender o crescimento dos negócios, a expansão imobiliária que está acontecendo também no Brasil, e como isso pode me ajudar nos meus negócios. Então, o que eu fiz para esses 6 meses, Cris, é uma estruturação, um planejamento estratégico muito de crescimento financeiro, assim. De onde eu quero chegar daqui a 6 meses de forma financeira, como que eu vou conseguir, e vou acompanhando mês a mês esse meu fluxo. Sem dúvida. Cris, digamos que nós tenhamos uma avenida, essa avenida se chama internet. Todo mundo vai passar por lá. Valéria Coppola, a Luciana, teus clientes, tuas filhas, todo mundo vai passar por essa avenida e lá tem uma placa branca, grande. Qual seria a frase que você colocaria nessa placa? Cris, o que eu falo é que é uma frase que eu gosto muito, assim, que a gente não acredita no nosso potencial. E tem gente de fora que admira muito a gente. Então, eu acho que isso que a gente tem que entender, sabe? Não se comparar, não pensar no que vão achar, o que vão achar, mas saber que você pode fazer a diferença para as outras pessoas. Então, não deixe de fazer o teu conteúdo, não deixe de te expor, porque com certeza o que você vai trazer de alguma forma pode impactar alguma outra pessoa. Então, eu digo muito isso, assim, não te menospreze, não ache que você é menos do que qualquer outra pessoa. Fale, porque com certeza tem alguém que precisa da tua mensagem. Fale que tem alguém que precisa da sua mensagem. É. Cara, isso é forte, né? Muito, Cris. Todo mundo tem muito conhecimento para compartilhar, né? Muito, Cris. E a gente às vezes deixa de compartilhar com medo, com receio do julgamento. E talvez o que você vai falar pode transformar a vida da outra pessoa que está escutando. Sim. Essas lives tem muito ouro nessas lives aqui, né? Muito, Cris. Eu acho que é transformação o tempo todo. Eu assisti aquela colega que ela faz a parte de que ela tem uma conta no YouTube muito grande, assim, que ela fala... Luísa, ela tá aqui, eu acho, na live. Eu fiquei impressionada, fui no YouTube dela ver e é, assim, sensacional o que ela faz. Eu falei,
A gente não pode Ela fazer também, trabalha né? com... Como é que chama? É previdência privada, se eu não me Previdência, engano. fundo de previdência privada. Isso, Isso, é a Cris. Luísa. Ela estava aqui na live agora. Isso. Então eu fico pensando, por que você não pode fazer também? Né? A pessoa hoje tem o livre-arbítrio de te ouvir ou não te ouvir. Então a opção é dela, mas você tá fazendo a sua parte, sabe? Diga uma coisa para mim. Se você pudesse definir o G10 numa palavra, como você definiria? Transformação, Cris. Não vejo outra palavra para o G10. O G10 é uma transformação de cultura, de consciência, pessoal, profissional. É uma, é uma mudança real da tua mentalidade, assim. Eu não consigo imaginar, não consigo descrever o G10 de outra forma. É uma mudança real de mentalidade. Mudança de mentalidade. A Luísa acabou de dizer aqui, ó. Conte comigo para fazermos juntas. Ah, que bom. Obrigada, Luísa. Vou te chamar. E a Luísa tem... Você percebe que a base do marketing é a constância, né? É, exato. É a constância. E, Cris, Como é que... eu te falei uma coisa no último evento, né? Que eu falo. Nos eventos que você faz, em tudo que você entrega para nós do G10 e para as pessoas que acabam podendo ter a oportunidade de participar, você nos entrega uma ambiência que talvez a gente nunca tivesse acesso, né? E aí, e o que eu digo que você não é só do jurídico, não é só da área jurídica que você entrega isso, você entrega para todas as áreas, porque você leva as pessoas que são referência em vários assuntos. Além do Flávio, do Caio, do Joel, você já levou pra gente o Ícaro, que o cara é em copy, é sensacional. Você levou dessa vez o Brunet, o Avelar. Então, assim, essas pessoas nem têm relação com o ramo jurídico de uma certa forma, né, diretamente. Mas o que você traz pra gente de ambiência, de conhecimento através dessas pessoas, eu posso te dizer que você é quase um Bruno Avelar do rei do networking, sabe? Porque você traz todo mundo pra gente e nós temos uma visão de negócio que é o que eu te digo, não tem como não ter uma mudança de mentalidade. Não tem, Cris, não tem. Mesmo que você fale lá, eu não quero ouvir o que as pessoas estão fazendo, o ambiente em si já te transforma. E é o que eu te falei. Tu consegue fazer o maior evento de networking do Brasil pelo acesso das pessoas que você tem, das pessoas que gostam de ti, das pessoas que andam junto contigo, porque você reconhece muito essas pessoas e é por isso que elas estão dispostas a participar sempre dos teus eventos, sabe? O que a gente ouviu lá do Joel no podcast lá que você gravou com ele é exatamente isso. Você é um professor sensacional que faz qualquer pessoa que está junto do teu ciclo, tá junto contigo se transformar, Cris. Então, por isso que eu não consigo buscar outra palavra para o G10 que não seja essa. O Gaspa está dizendo assim, o ambiente, conexões, ensinamentos, isso não tem preço mesmo, né? Não tem, Cris, não tem. E você é uma das poucas pessoas que tem isso. Nós somos moldados pelo ambiente, né? E você é uma das poucas pessoas que tem tanto acesso a essas pessoas. Então, assim, o que você consegue trazer pra gente é fora da realidade. Que nem quando nós fomos pro evento do G10, depois de ter acabado o evento, você trouxe as pessoas que fazem as principais partes de influência dos principais nomes do mercado. Os caras que colocam a mão na massa. Como que a gente não vai aprender alguma coisa? Como que a gente não vai entender? Alguns palestrantes acabam abrindo coisas pessoais pra gente em razão de se sentir num ambiente seguro. O ambiente nosso é seguro, né? Reservado. Exato. Né? Então, assim, o que você faz, Cris, não tem. E eu ando nesses grupos, Cris. O que você faz, eu não vi ninguém fazendo ainda. Ninguém fazendo. Eu indico para todas as pessoas que não sejam do ramo jurídico também, que elas participem dos eventos, na oportunidade, quando tem, porque isso é transformador. É transformador. Existe uma pressão meio constante para que a gente possa abrir o G10 para não advogados e eu trabalho para que isso não... Eu reservo o grupo para advogados. Eu sei disso. Eu até falei para você, Cris, cria um outro grupo que não seja advogados, porque você vai estourar, Não tenho dúvida disso. Só precisa de tempo. Tem um livro de um camarada que chama Dan Sullivan. O livro dele fala 10 vezes é mais que 2 vezes, né? Ganhei esse livro essa semana. Já leu? Não li ainda. Leia porque ele fala exatamente dessa busca de fazer mais com menos, entendeu? Ser mais com menos, né? Fazer mais com menos. E aí é questão de tempo mesmo, prioridade. A gente tem uma série de coisas que a gente cuida, né?
Exato, né? Que não dá para fazer tudo, né, Cris? A gente não consegue se transformar em 5 e 10. Mas é o que eu digo, a hora que você falar, tô abrindo um grupo que não seja exclusivo, eu tenho certeza que você vai estourar. Mas não pode deixar a gente. Você não pode esquecer da gente jamais. Ó, a Rosa dizendo, ó, a Rosa acho que esteve lá no evento Teresina, ela entrou agora no G10, a Rosa está aqui, Rosa Viana. Acabou de entrar, está encantada com o grupo. É. Né? Tá Mas encantada com o grupo. O que a eu gente vai falo criar que agora? A gente vai criar um grupo agora de autores de livros. muito bom. Só de autores de livros. A gente vai criar como se fosse um mastermind de autores de livros. Só para advogado que quer publicar livro, publica livro. Perfeito. E tem muita demanda disso. Como também você abriu agora, né, Cris, o grupo para quem quer ser mentor, né? Advogado mentor também, né? Então, pode ser que tenham pessoas aqui que ainda não façam parte do nosso grupo, mas que tenham alguma mentoria. A gente tem uma estrutura dentro do G10 que você consegue ajudar essas pessoas também, né? Novo grupo, autores de livros. Pessoal, eu sempre sigo uma planilha do lado aqui, minhas anotações, para mim não perder o caminho. O Daniel, nosso parceiro também aqui, lá de Moçambique. Acho que eu vou para Moçambique esse ano, vamos? Opa! Esse ano a gente ainda tem muitas viagens internacionais, né, Cris, que você nos proporciona esse ambiente também diferente. Esse mês tem Harvard, agora a gente está fechando a data de Portugal. Tem aí o Daniel, nosso parceiro lá de Moçambique. Ainda tem um grupo no México, tem um grupo na Colômbia. Mas eu preciso lembrar da minha casa, né? Porque senão, como que fica aí? Não dá. Não Ainda dá, tem né? a Mari, as crianças, tudo. Não, Cris, mas você definiu o seu ano como agenda, né? Então você focou muito na sua agenda esse ano, né? Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso, não tenho dúvida disso. Essa palavra agenda, já estou seguindo ela há bastante tempo. Né? Tem grupo de mentores? Tem, Rosa. Daqui a 30 dias a gente vai ter reunião, a gente avisa no grupo. Isso, grupo de mentores, muito legal também. O Cris, quando lançou o grupo de mentores, o Flávio participou, foi sensacional, assim. É o que eu digo, você tem um ambiente, você tem um acesso, Cris, que são poucas pessoas que têm. Então, as pessoas têm que lembrar disso para buscar consumir esse acesso que você tem para a gente poder se transformar de alguma forma, né? Então, eu acho que isso que faz a gente estar no G10 cada vez mais com você, sem contar todas as entregas, né? Estamos montando uma apostila da formação de mentores. Isso. Então, os membros do grupo terão um grupo de formação de mentores. E eu acho também, Cris, que é interessante para as pessoas que não conhecem o G10, né, buscar informações com as pessoas do grupo ou com você, porque a gente, além dos encontros semanais que a gente tem, que são mais de um, inclusive, nós temos várias outras coisas que podemos usar. As palestras na Faria Lima, a gente tem o podcast lá que fica disponível, a gente tem a questão dos nossos encontros, né? Uma vez por mês em alguns lugares que a gente está indo em alguns restaurantes para conhecer. Então, isso cada vez vai trazendo mais aproximação do grupo, vai trazendo as pessoas mais para perto e vai fazendo com que as pessoas estejam nesses ambientes que podem efetivamente transformar. Então, eu sou uma das pessoas que indico o G10 para todo mundo que eu posso da área jurídica, porque eu acho que faz a diferença. Vai ter um parceiro nosso que vai lá no evento de Goiânia agora. A gente passou para ele ir, para ele conhecer, para ele entender, porque mesmo que a gente fale, viver é diferente, né, Cris? Então, eu acho que se as pessoas estiverem lá vivendo... Uma coisa são todas as entregas técnicas que tem no G10, que é um tanto. Mas o maior poder é o grupo. É o grupo. É o grupo. E você consegue ir em todos os lugares do país, você tem, fora do país, você também tem ajuda, tem gente do grupo em qualquer lugar. Então sempre vai ter alguém te estendendo a mão para te ajudar. Poder é do grupo. Poder é do grupo. Esse ano nós temos um ano bem complicado. Nós temos aí, já tivemos o Carnaval, agora vem Copa do Mundo, aí tem as eleições, uma pacoteira de feriado. Como é que você está organizando a tua agenda esse ano? As guerras, né, Cris, que agora a gente não estava preparado para isso também. Cris, o que a gente tem, o que eu estou preparando é assim, não vamos contar com essas coisas para a gente fazer, só que a gente está com uma agenda um pouco mais reduzida, porque a gente sabe que a gente não consegue falar com as pessoas em alguns momentos. Então, a gente está fazendo tudo para esse primeiro semestre, a gente escalar, crescer, fazer tudo que a gente tem, para a gente fazer a manutenção, mas para o segundo semestre, que a gente sabe que vai ser um semestre de muitos desafios. Mas, Cris, as nossas metas não vão reduzir, as nossas metas não vão diminuir. A gente tem que achar brechas e oportunidades para a gente alcançar o nosso objetivo. Porque se a gente for ficar pensando só no feriado, só na Copa do Mundo e no que está acontecendo, a gente não trabalha esse ano, né?
Foco não tem que fazer. A É, Nátia Cera. Sou cliente da doutora Cris e também sou fã demais dela. ela é minha cliente mesmo. A gente está sempre junto discutindo os detalhes, as pequenas coisas. Obrigado, Nath. G10 funciona? Muito, muito demais. É muito, muito, muito bom. Não tenho dúvida disso. Nenhuma. Ele é, ele é mais do que eu esperava, para falar bem a verdade, Cris, porque eu entrei com um pouco de receio do grupo, né, em ser jurídico, mas depois E você achar se que, surpreende. achar que o povo só vai falar de processo, né? Exato. E não, e o que a gente menos fala é de processo, né, Cris? Na verdade. A gente fala de todas as dores e dificuldades de todos que são empresários do ramo, e o que a gente menos fala é de processo, até porque eu acredito muito nisso que você fala. Processo, a parte processual, a parte de conhecimento técnico, a gente precisa ter. A gente precisa se atualizar com relação a isso também, mas a gente precisa ter. O que a gente precisa focar é como a gente vai fazer a nossa empresa se tornar uma empresa próspera e como a gente vai conseguir aumentar a quantidade de clientes dentro da nossa carteira. Essa é a nossa Entendi. grande dificuldade dentro do nosso Sem dúvida. do escritório de uma forma geral, né? É. Tá feliz? Muito, muito feliz, Cris. Eu digo que aqui eu passei por uma transformação pessoal, assim, e as pessoas que convivem comigo falam muito sobre isso, né? Que a Cris de 2, 3 anos atrás era uma que se preocupava só nos prazos, nos processos, só ficar focada lá, que não queria fazer nada comercial, que não queria se expor, que só queria cuidar de operação, que sempre gostou da operação, para a Cris hoje, que está se colocando nas redes sociais, que está se posicionando, que vai com vergonha mesmo, fala, mas que entende que pode ajudar a transformar a vida das pessoas que andam junto com ela. É isso aí. Turma, essa foi a doutora Cris Dornelles. Amanhã acho que não teremos live. Amanhã, no horário da live, eu vou estar no aeroporto, A indo para Goiânia. Goiânia. Amanhã nós temos reunião com o presidente da OAB de Goiás. Vou comer piqui lá, diz que é piqui, Tem não que sei cuidar do comer, Pequi. não sei como é que é esse trem aí, mas O eu comi. Pequi tem que só raspar, porque tem um espinho dentro, hein, Cris? Pelo amor É, de Deus. nessas andanças eu estou comendo muito bem. Jantei na casa do Márcio, lá em Manaus. Jantei na casa é, jantei na casa do Márcio. No sul hoje comeu bastante carne, né? Tá mandando bastante. Então, assim, eu tive em Teresina agora, comi uma boa carne de sol. Isso. Era um caldo de sururu, acho que é isso. Fala pro Pedro te oferecer a paçoca de carne lá de Goiás. Uma Não, delícia. paçoca de Teresina. Eu não achava, eu passava paçoca e não, para nós é um negócio doce aqui em São Paulo, né? É. Paçoca foi carne seca com farinha lá em Isso, Teresina. isso. Bom, É esse que em Goiás também tem uma maravilhosa. O Pedro bom, conhece e pede para ele te levar, bom, porque é ó, sensacional, bom. sensacional. Vai ser bom. É. Cris, obrigado pela live, tá bom? Eu que agradeço, Cris. Conta comigo para o que você precisar. Estamos juntos e agradeço a todos que participaram, que nos ouviram um pouquinho. Então tá bom. Pessoal, grande abraço. Amanhã eu acho que não tem live porque eu vou estar no aeroporto. Mas na sexta, dia 6, nós vamos ter live com a Valesca. Às 8 horas com a Valesca. Eu faço a live e vou pro evento. Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Cris. Um abraço a todos. Tchau, tchau.